Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da Benchmark School. Bom, esse aqui vai ser um vídeo um pouquinho diferente, tá? Eu quero mostrar pra vocês pelo menos um pedacinho de um novo workflow que a gente tá trazendo tanto aqui pra escola quanto pro estúdio. Esse aqui é um vídeo sem edição, tá? Eu realmente só quero compartilhar com vocês parte de um processo de algo muito grande que tá por vir. Todos vocês já estão mais do que acostumados a ouvir falar de IA, e a IA já é uma realidade pro nosso mercado. Então, a gente precisa trazer para a nossa realidade, para os nossos trabalhos, para os nossos estudos, para os nossos clientes. Nossos clientes, o mercado de um modo geral vai exigir de nós cada vez mais melhores ferramentas, mais agilidade, melhores processos e tudo mais. Eu já venho fazendo isso com os meus alunos da minha mentoria que eu tenho na escola. Também estou começando a passar para os alunos da escola de um modo geral, e agora eu vou começar a trazer esses conteúdos tanto aqui para o YouTube quanto nas minhas redes sociais, lá no Instagram, caso não me siga, @FelipeFerreira3D. Para meus alunos já está dando muito certo, muita gente já está utilizando seus trabalhos. Eu já estou utilizando bastante aqui no estúdio, e não é que a IA vai fazer tudo sozinha, tá? Até porque tem que ter alguém que opere isso. Então eu opero, o pessoal da minha equipe opera, na escola os alunos operam. Aqui no estúdio a gente está começando a fazer já workflow que mistura 3D com IA, ou só IA, ou só 3D. Vai depender muito, e isso você vai começar a pegar com o tempo, depende do seu feeling, vai depender muito da necessidade, da mídia que você vai ser utilizada, se vai TV, se vai ser só rede social, se vai ser YouTube, se vai ser só Instagram, TikTok. Depende muito da mídia, né, do prazo, do orçamento envolvido e, lógico, depende também da sua capacidade de sentir ali, ter o tato, de saber a hora que vai utilizar ou não, quando você vai utilizar qual ferramenta, qual modelo de IA, vai gerar imagem com o Nano Banana, com o ChatGPT, com o Google Imaging, com o Seedream, qualquer um desses. Então eu vou começar a trazer esses conteúdos, espero que vocês gostem, inclusive depois já vai deixando aqui nos comentários se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Desde já eu também já fico avisando, não fiquem com medo, tá? Quando vocês verem o resultado disso daqui, vejam isso com bons olhos e na verdade como grandes oportunidades. Posso dizer por mim mesmo aqui pelo estúdio, eu estou começando a pegar mais trabalhos do que eu peguei no primeiro semestre, por exemplo, de 2025. A gente está com uma demanda bem interessante de trabalho aqui no estúdio, e eu já estou utilizando IAs nos processos também, seja para gerar algum tipo de imagem, fazer algum ajuste de render, algum ajuste em algum render, gerar novas poses, gerar novas animações, tudo utilizando IA. E eu quero muito compartilhar isso com vocês, e eu quero começar mostrando esse filme aqui, que é só um trailer que eu fiz, um trailer fictício de uma ideia que veio na minha cabeça. Essa ideia veio fazendo o trabalho para um cliente, porque eu tinha que fazer os primeiros 5 a 10 segundos de uma animação desse cliente baseado no roteiro dele. Ele queria ver uma prévia. E eu fiz tudo com IA. E eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, caramba, eu vou fazer um videozinho meu, quero fazer um trailer. Pensei em uma ideia na hora, e aí, a partir da minha ideia, eu já comecei a utilizar IA. Então foi para gerar o roteiro, e depois para gerar a imagem, para gerar o filme. Pra gerar o filme, depois eu montei tudo no CapCut. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Não quero deixar esse vídeo aqui muito longo, até porque é um teste. Eu quero muito saber se você está assistindo esse vídeo, quero muito saber a sua opinião, o que você achou desse vídeo, se você gostou do resultado também do filme que eu fiz, e se você quer mais conteúdos como esse. Eu vou trazer conteúdos como criar modelos em 3D com IA, levar pro seu software em 3D, fazer retopologia. Vou até mostrar um exemplozinho que a gente fez hoje aqui com um aluno da mentoria, que a gente gerou o modelo dele do concept em 3D e a gente mostrou para ele que a partir daquilo ele vai fazer uma retopologia, fazer alguns ajustes de modelagem. É simplesmente sensacional, as ferramentas estão incríveis e são muitos modelos, são muitas formas de se pensar e você tem que começar a pegar as manhas, né, de como utilizar no momento certo, de qual modelo utilizar, enfim, tudo isso realmente vai ter muito conteúdo que eu vou ter para compartilhar e isso vai depender muito de como vocês receberem esse vídeo aqui hoje, tá bom? Então, deixa eu já ir para minha tela aqui. Eu vou começar passando, provavelmente você já deve ter, se você veio pelo Instagram, você já viu o vídeo, tá bom? Lá no meu feed, mas vou passar de novo com vocês aqui, com o som. Eu fiz toda a sonorização, tá? Eu vou mostrar o making-off pra vocês. Esse vídeo basicamente vai mostrar o making-off de produção desse vídeo. Dá uma olhadinha, vem comigo no replay. Ashes in the wind. Promises in dust. War screams, but beauty's nothing. Amid the ruins, one rise, not to fight, but to silence the guns and reignite the sun. Absolute Cinema. Gostei muito do resultado desse vídeo, tá? Eu fiz isso daqui em aproximadamente 3 horas, bizarro. Lógico que isso também foi possível graças a um background aí, né, trabalhando muito tempo com publicidade, com filmes, com animação, com jogos, um pouco de noção de direção, então tudo isso é algo que eu quero muito levar para vocês através dos conteúdos aqui dos vídeos do YouTube, da escola e tudo mais. E aí eu já queria só aproveitar e dar um recado rápido aqui, tá, antes de entrar pro vídeo.
Caso você não conheça a Benchmark School, eu tenho uma escola de 3D, tá? Então eu, por ter uma escola de 3D, talvez era pra eu ficar muito preocupado com isso, porque eu tenho muitos conteúdos de 3D. Tenho mais de 1000 aulas sobre 3D, VFX, sobre games, sobre animação, sobre packshots, muita coisa mesmo. Toda a base você encontra aqui no site da minha escola, tá? Caso você não faça parte ainda e você queira entrar para a escola, fazer parte do time da Bench, a gente está com 50% de desconto. Aqui tem mais de 1000 aulas, são mais de 15 professores. E tudo isso daqui a gente vai continuar utilizando na nossa carreira, tá bom? Não, como eu falei, a IA ela não vai simplesmente substituir tudo que já existe hoje, até porque, como eu falei, isso depende muito da mídia e a maioria dos processos são feitos em boa parte de uma forma tradicional. Tá bom? E aí a outra questão é que também vão ter conteúdos de IA na escola. Então se você entra hoje na escola, você vai garantir 50% de desconto, mas quando sair os conteúdos de IA que vão sair já nas próximas semanas, que eu tô preparando tudo para vocês, você vai ter acesso, porque o preço vai voltar ao normal, mas você já vai ter acesso porque todos os assinantes da escola recebem as atualizações de todos os cursos, né, sem custo adicional, tudo mais, ele entra simplesmente na grade e você fica com acesso a tudo isso. Então, novos cursos, atualizações de cursos, a comunidade, né, que a gente tem um Discord aqui super, super animado. Olha o tamanho da nossa comunidade do Discord, ela é simplesmente gigantesca. Tem muito conteúdo aqui, vagas de trabalho, tem desafios, tem mentorias em grupo, tem review de portfólio, então realmente tem muita coisa legal aqui. Tudo isso tá na assinatura, tá bom? Então vão ter os conteúdos de A e tem os conteúdos atuais. E especialmente a gente tem muito conteúdo de games, tá? Ó, dá uma olhadinha. Se você descer um pouquinho aqui, ó, isso aqui é tudo curso que a gente tem na escola, tá? Inclusive, da data que eu tô gravando esse curso, né, esse vídeo, entrou um curso hoje de novo aqui, ó, que é migrando pro Blender, tá? Então, se você é do Maya, do Max, do Cinema 4D e quer aprender o Blender, que é uma ferramenta que tá ficando muito forte no mercado, ganhando muito espaço, e olha que eu sou de Maya, hein? Eu era suspeito pra falar sobre isso. Mas eu realmente tô indicando pra todo mundo que tá entrando nesse mercado pra começar no Blender, que eu acho muito melhor. Ferramenta gratuita, muito mais fácil de você aprender e tem muito mais conteúdo também pra você aprender. Então, se você é do Maya e quer ir pro Blender, tem esse curso aqui novo na escola. Tudo isso daqui tá, ó, é disponível na assinatura, beleza? Muita coisa mesmo de animação, packshots, ZBrush, modelagem, assets completos. Aí tem aqui para iniciantes, caso você seja iniciante de 3D, enfim, e muito conteúdo para games, tá? A gente está adicionando muita coisa para games, até porque o mercado de games em si é um que realmente a IA não consegue fazer o trabalho, né, sozinho. Você vai ter que meter muita mão na massa ainda. E é um mercado em muita ascensão. Então dá uma olhadinha, se você quiser fazer parte da nossa escola, já garantir todos os conteúdos que tem hoje, mais os novos que vão entrar, inclusive de IA, estamos com 50% de desconto, beleza? Então vamos lá. Eu quero começar passando aqui pela ideia, como eu falei, tá? A gente tem aqui, eu tava com essa ideia, eu queria fazer tipo um vídeo que tivesse uma narração forte, grave, passando alguma mensagem sobre o fim de uma guerra. Só que eu não queria fazer algo normal, né? Tipo só imagens, cenários, sons de guerra e tal. Essas coisas estavam até na minha mente, mas eu queria colocar um elemento a mais, que seria um elemento um pouco mais exagerado. Por isso que eu pensei em um gigante, né? E aí a minha ideia foi de, basicamente... eu queria fazer o poema, né, sobre o fim de uma guerra. Então, essa aqui foi a ideia que tá na minha cabeça, eu joguei no ChatGPT. Faça um poema de guerra de um ambiente consumido pela guerra e que isso não leva a lugar nenhum. Só sobra destruição e que agora algo grande, como um grande guerreiro, irá se esforçar para retomar a paz. E aí ele fez um poema gigantesco, só que eu não queria algo tão grande assim, né? Eu só joguei a ideia pro ChatGPT. Falei, um poema curto, apenas frases de efeito. E ele criou pra mim aqui. Cinzas no vento, promessas no pó. A guerra grita, mas nada constrói. Entre ruínas ergue-se um só. Não para lutar, mas para calar as armas e reacender o sol. Cara, eu falei, nossa, Absolute Cinema, é exatamente o que eu quero. E aí beleza, era isso exatamente o que eu queria. Não queria me estender muito, até porque era uma ideia experimental. Falei, beleza, traduz para inglês. E ele fez aqui pra mim. Ashes in the wind, promises in dust, war screams, but beauty is nothing. Se você, né, lembrar aqui do vídeo, você vai lembrar dessa narração. Talvez algumas palavras não tenham dado para entender muito bem, até por isso eu coloquei legenda pro vídeo no Instagram. Amid the ruins, one rises, not fight, but to silence the guns. E aí até o the guns ficou meio estranho no inglês ali, mas eu deixei assim mesmo. And reignite the sun. A tradução desse poema aqui que eu achei muito legal, tá? E aí, beleza. Com o poema feito, eu fui pro Eleven Labs. Então, eu já comecei a utilizar uma ferramenta de IA aqui, tá bom? Essa voz, eu gravei. Eu gravei essa voz aqui. Eu fiz a minha narração, tá? Eu gravei minha voz aqui, porque eu tenho a opção de record áudio aqui. Deixa eu ver se eu acho a minha voz pra passar pra vocês. Achei. Agora eu vou rasgar no inglês, hein? Dá uma olhadinha. Eu tentei gravar com uma voz já um pouco mais grave e com um tom de narração, né? Algo meio que... Eu realmente meio que tentando atuar. Eu não sou ator, tá bom? Dá uma olhadinha como é que ficou. Essa é a minha gravação. Ashes in the wind, promises in dust. War screams, but beauty is nothing. Amid the ruins, one rises, not to fight, but to silence the guns and reignite the sun. Caraca, rasguei no inglês aqui, rasguei na atuação. Eu falei, beleza, tá aceitável. Aí eu fui lá, utilizei aqui o Eleven Labs para alterar minha voz. E eu utilizei aqui essa do Mark, que é uma voz aqui, ó, very deep, né, profunda, com
confidente, profissional. E ficou assim. Ashes in the wind, promises in dust, war screens. O resto vocês já ouviram, né? Basicamente a mesma coisa, só que sua voz já deu pra entender. Eu achei, puta, ficou sensacional. Beleza, e aí, a partir disso, eu fui pra geração de imagens. Aí eu utilizo aqui o FreePic, tá? Que é um agregador, depois eu vou ensinar bastante, mostrar bastante ela por dentro. Como eu falei, esse vídeo aqui é basicamente só para fazer um making-off mais rápido da produção desse vídeo para ver o que vocês acham. E aqui eu comecei com alguns prompts bem simples, eu comecei a gerar a minha ideia, né? Que foi a ideia original, de um gigante numa cidade destruída e tal. Então eu fui testando alguns modelos de IA para gerar imagem. Começou a sair umas coisas bem aleatórias aqui, né? Não tão realistas como eu queria. Gigante, tipo, parecendo aqui um... como é que é o nome disso aqui? Eu esqueci. Gigante, mas tem outro nome para isso. Esqueci. Aí umas coisas bem aleatórias foram saindo e tudo mais. Depois eu fui refinando o prompt e tal, até que botei um soldado, né, gigante. Aí começou a sair as imagens que eu realmente queria. Aí saiu, essa daqui eu achei muito boa, mas eu continuei testando algumas coisas, tá? Aí aqui saíram uns ângulos diferentes, tal. Beleza. Foram essas daqui, na verdade. Aí quando saiu essa daqui eu gostei muito, daqui eu já comecei a gerar o vídeo, tá? Então, ó, aqui eu utilizei alguns modelos diferentes, eu fiz um teste com o Veo 3 e com o Seedance. E esse daqui foi o que já foi pro filme, que eu gostei muito. Olha como é que ficou essa animação, ficou fluida, ficou bonita. O movimento dele ficou bem bacana. Aí você vai reparar em tudo ali, ó. A fumaça, o fogo, os prédios, a densidade atmosférica, até o pé dele aqui interagindo, saindo a fumacinha na hora que ele pisa, ó, algumas coisas. Ele não tá escorregando, né? Tipo, a animação tá interessante, ele tá passando o pé certinho no chão. Beleza. Fiz um teste com o Veo 3 também. O Veo 3 eu já não gostei muito. Esse aqui tem até som, né? O que foi uma coisa muito boa que eu vou mostrar também no make-off aqui, que eu utilizei o som desse vídeo. Eu vou tirar aqui rapidinho. Ó, esse aqui eu já não gostei. O pé ficou meio mentiroso aqui, né? Ficou tipo... Ficou com os dedinhos. A fumaça ficou muito preta aqui, ficou um preto enterrado, não ficou exatamente... O outro ficou mais legal, um cinzinha, umas falhas. E aqui o robô ficou meio... o primeiro frame ficou legal, né? Que é o do start frame, mas depois ele começou a ficar um pouquinho meio cartoon demais. Aí eu segui com o outro. E fui tirando outras imagens aqui. Aqui tem uns vídeos misturado com os trampos que a gente faz, com os clientes e tal. Aqui que tá misturado com... Tem outras pessoas trabalhando no FreePic aqui da empresa. Aí eu comecei a gerar, tipo, outros ângulos pra montar o filme, né? Tipo, tinha aquele primeiro take, eu queria um take meio lateral. Aí eu comecei a gerar, ó, testes laterais. Ó, aí aqui ficou um pouco mais close no pé, esse de lado aqui, beleza? Eu queria um realmente lateral. Aí o que eu fiz? Comecei a gerar imagens laterais, ó, e mudando o cenário para poder, né, tipo, não parecer que tá exatamente, né, o mesmo fundo, o mesmo lugar. Aí eu gostei de um aqui, não lembro qual que foi. Aqui foi esse aqui. Aí eu gerei vídeos dele andando, ó. Aí um que saiu errado aqui, ele foi meio que pra frente, ó. Ficou até legal o movimento, só que ele começou a vir pra frente. Não faz sentido nenhum. Eu queria que ele só fosse ele andando de lado, que esse aqui é o que foi pro filme. Ficou bem legal, natural, dando os passos. Mesmo o cenário meio destruído ali. E depois eu fui tendo outras ideias. Eu já sabia como que eu queria, né? Tipo, eu queria que terminasse com ele vindo em direção à câmera e eu ia dar um fade out. Tudo isso já estava na minha cabeça. Então foi quando eu gerei essas câmeras aqui, ó, diferentes. Aí saiu essa daqui, de dentro de uma casa. Eu falei, nossa, esse aqui vai fechar muito bem. Então eu gero o frame para depois gerar animação, porque eu tenho que, para poder ter essa consistência, né? Eu fui lá e gerei mais animações. Eu gerei algumas aqui. Essa daqui, por exemplo, foi que eu usei porque ele tá... Não, não foi essa não. Ah, não foi essa sim. Foi porque tá meio em câmera lenta. Ó, tá em câmera lenta, ele andando devagarzinho, porque depois eu dei o fade out, porque ele vai chegando muito perto e eu não queria que ele ficasse tão perto da câmera assim, até pra gente não ver as imperfeições. Esse aqui saiu meio errado, porque ele veio andando muito rápido, ele passou meio que por dentro do... Aqui, ó, por dentro. Não. Esse aqui é do Veo 3 também, aí eu não gostei muito. Eu utilizei o outro, mas esse aqui eu utilizei o som. Ó, o que é legal, né? O Veo 3 já sai com som, então é uma coisa para você pegar. Depois eu fui fazendo essas câmeras, eu queria fazer essa câmera meio de drone, em câmera lenta, então é o mesmo processo. Eu gero imagens, eu gero novas imagens, né? Aí eu gerei mais ou menos as imagens de cima. Aqui, ó, imagens aéreas. Essa aqui foi a que eu utilizei, acho que essa aqui foi a que eu utilizei. Para fechar, né? Eu comecei com essas imagens aéreas e vou terminar com elas também, só que uma pegada bem diferente, porque era o fim da guerra, então tudo tipo, o verde voltando a nascer, essas coisas. Então eu gerei uma imagem, dessa mesma imagem, eu fui no Photoshop, dei uma cropadazinha para parecer que estava mais longe, né, tipo, mais fechado o ângulo, para poder na animação eu criar um zoom out, e aí nesse zoom out ele criar as plantas nascendo. Então eu fui gerando várias imagens aqui de plantinhas nascendo, olha que legal. Saíram várias, eu escolhi uma e fiz aqui uma animação. Eu fui fazendo vários testes e os primeiros foram dando muito errado. Olha como é que as animações saíam. As plantas caindo do céu, nada a ver. Então, como eu falei, é muito teste.
você vai testando e refinando o prompt. Todas as primeiras foram assim, até eu conseguir entender esse prompt, cara. Ah, esse aqui acho que foi o que eu utilizei, Eu queria que ele fizesse, tipo, nascendo, né, da superfície, de baixo e tal. Aí aqui é um promptzinho que eu gero um prompt, esse prompt, ou eu gero no ChatGPT, na verdade, né, eu boto uma descrição no ChatGPT e falo, melhore essa descrição e transforme em um prompt para gerar vídeo. Aí vai lá e sai aqui. Ó, esse aqui eu consegui fazer, que foi dando esse zoom out, né, que eu utilizei o frame inicial e o frame final, e aí todo o meio a IA cria para mim, ela gera, né? Ela gera aqui essa animação baseada na minha descrição. E assim, foi isso, né? As ideias iam vindo enquanto eu ia fazendo, e aí eu ia jogando aqui, fazendo os testes na IA, e às vezes sai alguma coisa até melhor do que você imaginava, e você, puta, beleza, vou aproveitar isso. E eu vim pra edição. E essa edição eu que fiz tudo também, tá? Essa edição eu levei mais ou menos 1 hora. Mas, e aqui não tem IA não, tá? Tipo, basicamente são os takes, ó. Aqui eu coloquei um filtro, né, pra ficar mais cinematográfico, então eu tô utilizando um filtro aqui, ó. Esse aqui é o original. Ó, esse aqui é o original. Aí eu coloquei um filtro e mais umzinho por cima. Deixei, tipo, bem essa pegada meio quente, né, meio zona de guerra mesmo. Então esses dois filtros ficaram bem legais, ó, sem e com. E fui colocando trilhas, tá? Tipo, algumas trilhas eu usei do próprio CapCut, e algumas eu baixei da internet. Então, Ashes. a minha voz aqui eu dei uma tratadinha dentro do próprio CapCut, eu fui utilizando a minha voz da Eleven Labs, eu fui utilizando alguns, tipo, reduzir ruído, aprimorar voz, normalizar o nível do volume, porque tem hora que sai muito mais alto, outra hora muito mais baixo, beleza? Aí tratei minha voz e fui colocando efeitos. Então, efeito de som de guerra, né, tiros, efeito de cinematic de zoom, de movimento de câmera, que é, por exemplo, esse daqui, que é, ó, Ashes in the wind. esse som mais profundo, Promises in dust. ó, Promises. somzinho mais profundo. Na hora que ele fala, e aí, tá vendo, tudo isso aqui tem um quê de direção. Na hora que ele fala War Screams, eu coloquei 2 sons de grito aqui. Se vocês estiverem com um fone de ouvido, né, tipo, tiver alto volume, vocês vão conseguir ouvir. War screams. Né? Botei bem no momento que ele fala War Screams, e tudo isso misturado ali, a trilha que tem, né, os tiros e tudo mais. E segue a edição, assim, beleza? O som dos passos, como eu falei, eu utilizei, ó, aqui é o vídeo, ó, quando ele começa a caminhar. O vídeo de cima é o que eu gerei, que eu gostei, e o de baixo, ó lá, ó, é o do View 3. E eu deixei, né, eu sincronizei aqui mais ou menos o momento do passo, Nothing. ó, é o passo do vídeo gerado pelo View 3. Isso me deu uma ideia, porque na verdade quando eu tava fazendo, eu falei, cara, como que eu vou colocar o som dos passos? Eu até pensei em pegar sons do Jurassic Park, que tem, né, mais ou menos os passos ali do T-Rex, aquele primeiro momento que ele aparece. E eu nem precisei, porque o próprio View 3, e isso eu não tinha pensado antes, então isso já me veio essa ideia, né? Eu falei, puta, isso aqui pode virar até workflow quando for necessário. Gero vídeo no View 3, sai o áudio, ou eu posso criar áudios também com o IA, tá bom? No próprio Eleven Labs, ou Suno, algumas outras ferramentas aí de IA. Mas aqui deu certo pra mim desse esquema. Então, os vídeos a sonorização aqui do robozão, eu fiz com os próprios vídeos do View 3. E aí no final, eu vou diminuindo aqui bem lentamente o som da guerra e vou colocando o som de vento e de natureza, né? Eu coloquei aqui uma floresta, né? Tipo, outono e tal, aí pássaros, ambiente, né? Atmosférico e tudo mais. Sun. Ó. Achei um efeitinho tipo de folhas mexendo, folhas nascendo, peguei na internet. E aí deu certinho aqui que eu fui montando esse momento que ele vai, as folhas nascendo. Então, assim, quanto tempo de vídeo a gente já tem? 22 minutos. Tentei correr aqui, tá? Pra mostrar pra vocês todo o making-off. E aqui realmente mostrei tudo que eu fiz, tá? Desde a minha ideia. A ideia veio na minha cabeça na hora, durante o projeto que eu fazia pro cliente ali, que depois eu vou até trazer esse projeto pro cliente em uma forma de debriefing aqui pro canal. Mostrar também porque o processo é muito parecido com esse, só que é uma pegada bem diferente, uma corrida de neon e tal. Bem legal. E aí eu fui criando o filme, as ideias iam vindo enquanto eu ia gerando imagens, enquanto eu ia fazendo texto, enquanto eu ia narrando alguma coisa, e, cara, muito legal. Aí vamos supor que esse projeto aqui é um projeto para aprovação. Isso aqui não dá para você usar, por exemplo, numa mídia final, né? Por causa da qualidade, você vê que tem uns defeitinhos aqui, ali e tal, isso aqui em algum momento vai estar melhor, mas ainda você vai ter uns defeitinhos. Para rede social, para fazer aula, tudo mais, cara, isso aqui passa pra caramba, isso aqui para rede social, para vídeo no YouTube passaria tranquilo, isso aqui você pode gerar milhões de views, você pode gerar receita em cima disso, você pode até vender essa ideia, tá bom? Mas, às vezes, isso daqui pode ser muito útil também para você apresentar a sua ideia e vender um produto, fazer um pitch, né, de uma ideia que você tem para um curta, para um jogo, para um filme, e apresentar essa ideia para investidores, para cliente, ou você pode criar um projeto, uma ideia, para apresentar para os seus clientes, entendem? Tipo, você teve uma ideia de fazer uma animação de um pack shot, e é mais ou menos nessa pegada aqui, um pack shot que
tá no meio de uma floresta ali, enquanto as folhas crescem em volta. Então, você consegue colocar seu produto ali. Eu vou trazer aulas também sobre Packshot com IA. E você faz toda essa animação, a plantinha ali contornando o produto, ou uma água passando do lado. Às vezes o cliente não te pede isso, às vezes é uma coisa que ele nem sabe que ele precisa, mas você pode criar essas ideias hoje muito mais rápido utilizando ferramentas de IA, sabe? Então realmente são possibilidades infinitas e eu acho isso aqui um caminho muito bom para a gente fazer alterações de ideia, apresentar ideias e deixar nossas ideias visuais. Hoje está muito mais fácil de você fazer um pitch de vendas, né, do seu produto aí, dos seus 3D, dos seus projetos. Isso aqui, por exemplo, um filme seria um excelente mocap, né, tipo um rascunho, né, para você apresentar para um time criativo e talvez ali em cima disso, aí o pessoal do 3D trabalharia e tal, daria para fazer um mix de 3D com IA, fazer um VFX com IA, dá pra fazer, ou até mesmo em alguns momentos dá pra utilizar só IA, mas aí você vai ter que refinar muito prompt, você vê que a gente tem que fazer vários testes, né, se isso aqui a gente fosse fazer realmente um filme, uma entrega finalzona, teria que refinar muito mesmo, mas a ideia foi passada. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o debriefing, esse é o making off aí do meu primeiro curta com IA. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acharam, se gostaram desse tipo de vídeo, se querem mais vídeos como esse, mais making offs. Eu tô fazendo vários projetos com IA aqui no estúdio e eu pretendo fazer vários making offs disso para trazer para cá também. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Espero que realmente tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram e não esquece de fazer parte da escola, tá? Assinar a Benchmark aqui para garantir todos os nossos cursos e os novos que estão chegando aí de IA também. Beleza? É isso. Valeu. Fiquem com Deus. Até mais. Fui!